sétimo filme assistido foi Lírio Partido, do diretor D.W. Griffith, o mesmo diretor de O Nascimento de uma Nação, Intolerância. Lírio Partido é um filme de 1919 que ele, para mim, foi o melhor filme até o momento. O Nascimento de uma Nação é muito boa, tem sua grandiosidade, intolerância também. Só que o Lírio Partido é um filme curto, dinâmico, pelo jeito foram gastos poucos recursos e não perdeu a essência. O diretor, com poucos cenários, sem a grandiosidade de muitos figurantes, cenários gigantes, ele consegue contar a sua história de forma bela, de forma única. Lírio Partido, o filme inteiro, ele praticamente se utiliza só de dois cenários. É como se fosse uma peça de teatro, é uma cena para outra. E apesar de ser um filme mudo, ele consegue contar muito bem a história. A história é contada direitinho, tem um começo, meio e fim muito prazeroso de assistir. Lírio Partido conta a história é um filme que conta a história de um chinês de 1920, 1919, que ele sai da sua terra natal e vai a Londres para tentar espalhar a mensagem de Buda, para tentar espalhar a mensagem de paz. Só que em Londres ele acaba percebendo que a realidade é muito mais difícil, né? Você idealizar, você sonhar é muito mais prazeroso do que você vivenciar os amargos da vida, na verdade. E ele vai para Londres, ele não consegue, porque ele vem de uma cultura onde todos pregavam a mesma coisa que ele. Então, era muito mais fácil você aprender e ensinar os ensinamentos de Buda. Ele chega numa região onde a cultura religiosa é totalmente oposta à sua, e para você tentar colocar todo o argumento, o seu aprendizado nessa nova cultura, introduzir uma nova religião, vamos falar assim, é muito difícil, muito difícil. E ele, com isso, ele acaba perdendo a fé, ele perde a sua vontade de espalhar a palavra de Buda. E, em decorrência disso, ele acaba ficando viciado em ópio, que também foi uma droga que devastou a Europa. E do outro lado, né, a outra personagem, que é a atriz que sempre trabalha com o D.W. Griffith, Lillian Gish, acho que eu pronunciei certo. Ela é uma menina sofrida que sofre abusos do pai, boxeador, sempre apanha, coitado. E numa dessas que ela apanha pra caramba, ela fica desacordada, ela sai sem rumo pela cidade e acaba conhecendo como o próprio diretor retrata, Homem Amarelo, o chinês. E disso surge uma história de amor, onde o medo, a desconfiança acaba perdendo lugar para o novo, para o amor, né? Que ela começa a compreender o que é carinho com esse homem amarelo. E daí todo o filme se desenrola nisso, porque o pai é contra, o pai não quer,
ele não gosta de estrangeiros porque ele vê o estrangeiro como uma ameaça que vem para o país para tomar o seu lugar. O D.W. Griffith, em todos os filmes, ele sempre, pelo menos até agora que eu assisti, ele trabalha o racismo, né? Essa intolerância racial de forma bem explícita, onde ele mostra mesmo. Apesar dele falar que não, eu acho que ele sim, ele passa a sua visão de mundo. No nascimento de uma nação, onde os brancos são superiores aos negros, aqui no Lírio Partido, onde os brancos novamente são superiores aos homens amarelos, aos chineses. Ele se acha que meio um sentimento narcisista, onde ele sempre vai mostrar a fragilidade de um povo e o seu povo superior a eles. O Griffith, né, o D.W. Griffith, na época ele poderia fazer isso porque não tinha tanta. Ele não saberia como era hoje. E para ele via isso como normal, né? Não tinha como ele saber o futuro, então para ele seria assim. As outras raças inferiores e a dele sempre superior. Apesar de tudo isso, todo essa como é que fala? Esse contexto impregnado na história, o filme é bom. Uma coisa que me impressionou muito foi a atriz Lillian Gish, a sua expressão facial. O pai dela sempre força ela a rir, ela tem que sempre estar rindo. E o modo como ela faz isso chega a dar até um medo, pois ela é uma menina muito triste, coitada. Ela é uma menina muito sofrida. E isso acaba ficando evidente. Só que como ela trabalhou isso para passar isso para o telespectador, para o público, é uma grande atriz. E o que impressiona é que o filme não precisa de uma palavra sequer para transpor tudo isso. Isso é o mais legal do cinema mudo. Enfim, é o 7º filme, Lírio Partido, um filme que vale a pena ver. Para mim, até o momento dele, para mim, do D.W. Griffith, foi os melhores. Eu vou deixar o link do filme caso alguém tenha interesse. Muito obrigado.